Olá, primeiros anos! Tudo bem com vocês? Na semana passada, eu indiquei um vídeo do YouTube para vocês assistirem que tratava sobre a evolução histórica da classificação dos elementos químicos. Ou, de uma forma mais resumida, tratava sobre a organização histórica, como aconteceu esse processo histórico da classificação dos elementos químicos, da tabela periódica. Ele retrata uma série de acontecimentos que ocorreram ao longo da história até chegarmos nesse modelo de tabela periódica que nós conhecemos hoje. Então, eu quero repassar rapidamente os pontos principais que a tabela periódica passou. Então, esse aqui foi o vídeo que vocês assistiram. E aí, vem uma pergunta. Por que há necessidade de organizar as coisas? Então, imagine a situação. Você tem um guarda-roupa bonitinho do jeito que está nessa imagem e uma prateleira de livros dessa maneira. Como que você poderia organizar? Para que a gente chegue a uma conclusão de como organizar tanto o guarda-roupa quanto os livros nas prateleiras, eu preciso de um critério. Esse critério, no caso das roupas, poderia ser por cor, poderia ser por tipo da roupa, poderia ser por estação, né? No caso dos livros, eu poderia organizar de acordo com o autor, de acordo com o ano de publicação, com o tipo, do livro, Então, enfim, cada pessoa vai estabelecer um critério para organizar, Qualquer coisa, qualquer coleção, qualquer objeto que nós tenhamos, e que a gente precise encontrá-lo depois de uma maneira rápida, eu preciso ter um critério de organização. Então, um outro exemplo. Olha a diferença aqui, Então, eu tenho os livros organizados por cores da capa. Aqui, no caso do guarda-roupa, eu tenho aqui organizado por cores, por tons de cores. E eu também posso organizar as minhas músicas, uma playlist, de acordo com um certo critério. Nesse aqui, que eu achei lá na internet, o tema da playlist era coronavírus. Então, a partir desse tema, eu posso organizar as minhas músicas. Qualquer pessoa pode ter um critério diferente. Então, os químicos, eles viam a necessidade de organizar os elementos químicos. Então, sabe-se que tudo que existe no universo é formado por esses elementos químicos. E que, para que fosse mais fácil a identificação, a caracterização, a compilação de dados desses elementos, buscou-se um critério de organização. E que isso não foi tão simples de achar o melhor critério. Então, lá no início do século XIX, Dobereiner teve a ideia de agrupar esses elementos químicos em grupos pequenos, chamados de tríades. Então, como que era essa ideia? Então, ele organizava 3 elementos químicos com 2 números atômicos. Um número atômico pequeno, aliás, um número atômico não, uma massa atômica pequena e uma massa atômica grande. A média desses valores, ele sempre encontrava um elemento químico que teria massa atômica que ficaria entre a massa desses dois. Como assim? Veja aqui, vamos fazer com esse aqui que é mais fácil, que tem massas atômicas menores. Massa do lítio, 7. Do potássio, 39. Eu vou somar os dois. 39 mais 7, 46. Vou fazer a média, então. Vou dividir por 2, 23. Então, o elemento que vem no meio deles é o sódio, que tem massa atômica 23. Aqui foi a mesma coisa, foi feita a média entre a massa do telúrio e do enxofre. O valor da média entre eles é o 79, ou seja, do selênio.
No entanto, essa teoria tinha uma série de restrições e ela só era válida para grupos pequenos e para poucos elementos químicos. Então, em 1862, Jean-Cortois propôs uma nova organização para os elementos químicos. De acordo com ele, os elementos químicos poderiam estar organizados em espirais e, por isso, recebeu o nome de parafuso telúrico, como se ele tivesse essas espirais que formam o parafuso, certo? Então, o que ele percebia? Que quando se traçava uma linha vertical nessa espiral, os elementos que estavam nessa mesma linha tinham propriedades químicas semelhantes. Foi uma proposta bastante interessante, né? Ele ia colocando em ordem crescente de massa atômica, então o critério era a massa atômica, porém, essa proposta sofreu uma série de críticas e não foi aceita. No ano seguinte, Newlands, que era músico, reuniu 56 elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. E como ele era músico, ele propôs uma organização em grupos contendo 8 elementos, por isso ficou conhecido como Lei das Oitavas. Então, era semelhante a uma escala musical, em que a oitava nota lembra a primeira. Então, o oitavo elemento aqui, ele lembra o primeiro, ele tem característica semelhante ao primeiro, de acordo com a proposta de Newlands. Também sofreu uma série de críticas, não foi aceito pela comunidade. Passado mais um tempo, em 1868, o russo Mendeleev propôs uma organização dos elementos químicos, também utilizando a massa atômica, em ordem crescente, mas não apenas a massa atômica, mas relacionava também com as suas propriedades. Então, ele ia colocando em ordem crescente de massa atômica esses elementos, e quando ele percebia que os elementos tinham propriedades químicas e físicas semelhantes, ele agrupava num mesmo grupo, certo? Então, aqui a gente tem um esboço da tabela periódica proposta por ele para os elementos conhecidos na época. Então, aqui, ó, na mesma linha, a gente encontra elementos que ele considerava com características semelhantes. Então, lá, o berílio, magnésio, boro, alumínio, carbono, silício, nitrogênio, fósforo, arsênio, oxigênio, enxofre, flúor, cloro, bromo e iodo, certo? Então, ele ia colocando na mesma linha os elementos com propriedades químicas semelhantes, em ordem crescente de massa atômica. No mesmo período, um outro químico, Lothar Meyer, também propôs uma organização dos elementos periódicos, dos elementos químicos, numa classificação periódica muito semelhante à de Mendeleev. Então, só que na época, não dava para mandar um WhatsApp um para o outro para dizer, cara, organizei os elementos dessa forma, e o que você acha? Demorava muita comunicação entre países diferentes. Então, Mendeleev era russo, Meyer era alemão, apesar de serem países relativamente próximos, a comunicação era muito difícil. Então, Mendeleev acabou recebendo todas as honras em relação a essa proposta, porém, Meyer também propôs uma organização muito semelhante. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam o que nós chamamos de lei periódica, ou seja, eles perceberam que as propriedades dos elementos químicos se repetem em uma determinada sequência. Ou seja, as propriedades químicas e físicas dos elementos tendem a se repetir em determinados períodos. Por isso é considerada tabela periódica. Então, qual era a grande sacada de Mendeleev e de Meyer? Eles perceberam que as propriedades dos elementos se repetiam. Então, eles iam organizando esses elementos em ordem crescente de massa atômica e que
eles iam agrupando esses elementos com propriedades semelhantes em chamados grupos, certo? E teve um ponto muito importante. Eles previam espaços, lacunas para aqueles elementos que ainda não haviam sido descobertos. Então, vou voltar aqui. Então, veja que na tabela periódica proposta aqui por Mendeleev, tem alguns espaços que têm esse ponto de interrogação. Por quê? Porque Mendeleev já sabia que ia ser descoberto, ia ser encontrado um elemento químico com massa atômica 68 e que teria propriedades semelhantes aos elementos aqui em torno dele. Então, e que isso realmente se efetivou. Então, por isso, valida essa lei periódica. Então, os elementos químicos na tabela periódica, eles não estão ali aleatoriamente, tem um porquê. Então, em 1913, já no século XX, o físico Moseley, ele percebendo que havia alguns elementos que não estavam no lugar adequado, né? Existiam algumas imperfeições na organização de Mendeleev. Ele realizou experimentos com raio-x e determinou o número atômico dos elementos. A gente já sabe que é número atômico, é o número de prótons que cada elemento químico possui. E aí ele percebeu que ao organizar os elementos em ordem crescente de número atômico e não mais de massa atômica, aquelas inconsistências que existiam na tabela periódica, elas se corrigiam. E, por isso, a tabela periódica atual, ela tem esse formato. Então, veja, todos os elementos que estão no mesmo grupo, ou seja, na mesma coluna vertical, eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes, certo? Então, o esboço da tabela periódica atual é essa. Então, lá em 1869, quando Mendeleev propôs a tabela periódica, foi um grande marco para a química, né? No ano passado, 2019, completou 150 anos da criação da tabela periódica. Então, em comemoração a isso, vários eventos foram realizados no mundo todo. Tanto é que a ONU considerou 2019 como o ano da tabela periódica, o ano de comemoração à tabela periódica. Então, houve uma exposição em Portugal que eles montaram essa tabela periódica maravilhosa aqui, dizendo o mundo todo cabe aqui. Por que o mundo todo cabe aqui? Porque são esses elementos que se combinam das diversas maneiras para originar tudo que nós temos, tudo que nós somos, certo? Então, aqui, em cada quadradinho desse, eles colocaram o elemento puro, sintetizaram um elemento químico puro e também colocaram a forma que ele é encontrado na natureza, certo? Então, aqui é mais um pedaço dessa exposição, E se Mendeleev estivesse aqui, Ele, hoje, hoje ele saberia que tem um elemento químico que leva o nome dele em homenagem, Mendeleevium, devido à importância desse feito dele. Então, a tabela periódica atual, nós precisamos entender que ela está organizada em grupos, que são as colunas verticais, e em períodos, que são as linhas horizontais. Então, a tabela periódica, ela possui 7 períodos, ou seja, ela possui 7 linhas horizontais e ela possui 18 grupos. Vou colocar aqui 7 e 18 grupos, ou seja, 18 colunas verticais. E nessa organização nós temos um total de 118 elementos químicos que são os conhecidos hoje.
certo? Então, aqui coloquei a numeração para vocês gravarem. Então, 18 grupos e 7 períodos. O que esses grupos e esses períodos representam? Os grupos, todos os elementos que estão no mesmo grupo vão possuir o mesmo número de elétrons na última camada, ou seja, na camada de valência. Então, por exemplo, no grupo 2, nós temos o berílio e o magnésio. Veja lá, o berílio ele tem 2 elétrons na última camada. O magnésio ele tem 3 camadas e a última camada dele também tem 2 elétrons. Então veja, por que os elementos do mesmo grupo têm propriedades semelhantes? Porque eles têm o mesmo número de elétrons na última camada, certo? Então essa é a característica importante e a grande sacada da organização dos elementos químicos. Os períodos são as linhas. Por que tem 7 períodos? O átomo tem quantas camadas eletrônicas? 7. Coincidência? Não. Os elementos que estão na mesma linha, todos eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, eu coloquei aqui como exemplo o magnésio e o cloro. Distribuí os elétrons em camadas. Então, veja lá, o magnésio tem camada 1, camada 2 e a camada 3. Tem 3 camadas. Então, lá, K, L, M. O cloro também tem 1, 2, 3 camadas. K, L, M. Os dois elementos estão na mesma linha, ou seja, no mesmo período da tabela periódica. Então, quando a gente olha para um elemento na tabela periódica, a gente consegue saber o número de elétrons que ele tem na última camada, sem ter que fazer aquela distribuição pelo diagrama de Pauli, e consegue também saber quantas camadas ele tem. Ou seja, o diagrama de Pauli está resumido na tabela periódica. Essa é a grande sacada. Esse é o grande ponto que nós devemos levar em consideração na tabela periódica. Então, aqui para mostrar para vocês que o magnésio está aqui e o cloro está aqui. Veja lá, os dois estão no mesmo período, no período número 3. Por quê? Porque eles têm 3 camadas. Lembra que eu mostrei para vocês também que o berílio e o magnésio têm 2 elétrons na última camada. Olha eles aqui, ó. Eles estão um abaixo do outro, estão na coluna 2. Por quê? Porque eles têm 2 elétrons na última camada, certo? Então, essa é a grande sacada da tabela periódica. É isso que eu preciso que vocês compreendam em relação a ela. Beleza, gente? Então, para que esse vídeo não fique muito longo, que eu já falei bastante, eu peço que vocês leiam o livro da página 184 até a página 190, certo? Até a página 190. E aí, anotem os pontos mais importantes, anotem as dúvidas de vocês, façam uma organização no caderno de vocês também, tá? Eu vou deixar disponível esses slides para vocês e na semana que vem eu vou marcar um horário para a gente fazer uma aula ao vivo e a gente conversar um pouquinho mais ainda sobre a tabela periódica. Beleza, gente? Muito obrigada, um grande abraço, se cuidem, tchau, tchau!